Olá! Vamos nós para a nossa videoaula de número 2, falando agora sobre funções, uma revisão a respeito de funções. As funções são objetos matemáticos muito importantes porque nos permitem relacionar elementos de conjuntos distintos. E aí, se nós estivermos, por exemplo, tratando com grandezas distintas na natureza, isso nos permite relacionar grandezas que uma variando mexe na outra, ou seja, variando alguma coisa, acontecendo algum movimento em alguma coisa, algo é influenciado e essa influência muitas vezes é bem interpretada através de funções. Portanto, as funções são objetos matemáticos de um interesse muito distinto, né? Vamos então tratar sobre elas. Primeiro, o que é uma função? Uma função, na verdade, é uma tripla. Tem três coisas que a definem. Três coisas que a definem. São o quê? Dois conjuntos, A e B, por exemplo, aí, e um terceiro elemento que é uma lei ou uma regra que relaciona elementos de um conjunto com o outro, mas não relaciona de uma maneira qualquer, mas relaciona com a seguinte regra que está aí sublinhada. Cada elemento do primeiro conjunto, o conjunto A, está associado através dessa lei, dessa regra, a um único elemento do segundo conjunto, que é o conjunto B. Isso é uma função que nós denotamos assim, f de A em B. Então, se nós tivermos dois conjuntos aqui, olha só, de novo diagrama de Venn, A e B, e aí a partir desses dois conjuntos A e B, nós dizemos o seguinte, olha, o A tem alguns elementos aqui perdidos, o B tem outros elementos aqui perdidos, e aí eu quero relacionar elementos do conjunto A com elementos do conjunto B, e para fazer essa relação eu utilizo uma regra, uma lei, mas essa regra, essa lei não é feita de qualquer jeito, mas para cada elemento do A ela vai associar com um único elemento do B. Para cada elemento de A, ela vai associar com um único elemento do B. Para cada elemento de A, ela vai associar com um único elemento de B. Não interessa se no conjunto B vão sobrar elementos que não foram relacionados com ninguém e tampouco interessa se algum elemento de B recebeu relação com dois elementos distintos. Mas o que importa é que nós foquemos o nosso olhar no conjunto A. Se para cada elemento desse conjunto A, eu relacionei ele com alguém do conjunto B e essa relação foi de uma forma só. Nós falamos inclusive do termo flechinha para lembrar desse desenho. Cada elemento de A enviou flechinha para um elemento de B, né? Tem um elemento, tem uma relação com um elemento de B. Não faltou ninguém e todo mundo teve uma flechinha só que saiu daqui. Então todo mundo aqui atira flechinha e atira uma só. Não interessa se do lado de cá todo mundo recebeu flechinha ou pode ser que algum elemento tenha naturalmente recebido duas flechadas e aí não tem problema algum que isso tenha acontecido. Tá ok? Bom, isso então é um conjunto. Esse, aliás, é uma função. Esse conjunto A aqui nós chamamos de conjunto domínio, esse conjunto B nós chamamos de contradomínio da função. E essa lei, essa regra que me diz como é que eu associo elementos de um com elementos do outro, é a lei ou regra da função, ok? E aí, bom, vejam, cada elemento do domínio foi associado com um elemento do contradomínio por uma função f, então nós costumamos denotar assim, olha, f de x. O x foi enviado em alguém e esse alguém nós chamamos de f de x, que é um elemento y que pertence ao conjunto B. Esse f de x, este y que foi atingido por A ao ser enviado pela função, nós falamos que é o valor da função no x. Então, o valor da função no x nós denotamos assim f de x, é esse significado aqui de ter recebido uma flechada do x que veio do domínio A. Bom, agora, dentro do conjunto B você pode observar que tem gente que recebeu flechada, tem gente que não. Tem gente que foi relacionado pela função, tem gente que não. Esses que foram relacionados
formam um subconjunto dentro do B de notável atenção. Então esses dois aqui, por exemplo, no meu desenho, que receberam flechada de alguém, eles merecem uma atenção especial, porque afinal de contas eles foram relacionados com alguém pela função, eles foram atingidos por alguém na função. Esse conjunto aqui é o que nós chamamos de imagem da função, podemos denotar assim, ou mesmo do jeito que vai aparecer aqui nos slides, f de a. Se eu pegar todos os elementos aqui e calcular a f nele, vai aparecer esse subconjunto aqui do B que nós chamamos de imagem. Conjunto imagem da função. Portanto, o que é o conjunto imagem da função? É o conjunto dos f de x tal que x em a. Ou seja, é o conjunto dos elementos do B que receberam flechada de alguém do A. Ok? Conjunto imagem é um subconjunto do contradomínio. Vejam só, então, esses conceitos. Não confunda conjunto imagem com contradomínio. O contradomínio ele pode ser maior do que a imagem. A imagem é somente aqueles que, dentro do contradomínio, foram atingidos por alguém pela função f. Ok? Bom, então observem esse diagrama aí, que é similar ao que eu tenho feito aqui na lousa. Esse diagrama aí é o que nós chamamos de diagrama de flechas, mesmo esse aqui. Observem então o domínio à esquerda, o contradomínio à direita, a função f que relaciona, por exemplo, neste exemplo aí explicitamente, associa o elemento x1 com o y3, o x2 com o y1 e tanto o x3 quanto o x4 vão para o y5. Observe claramente nesta figura que todo mundo do conjunto A foi relacionado com alguém do B e ninguém ficou sem ser relacionado, ou seja, todo mundo deu uma flechada e uma só. Ok? No conjunto B não tem problema que tenham elementos que não tenham recebido flechada, nenhum problema. Esses elementos, por exemplo, foram o y2 e o y4, e não tem problema também que algum elemento tenha sido flechado por dois distintos, tipo o y5 aí. Então observem que o conjunto imagem nessa situação esquemática do slide, o conjunto imagem é formado por três elementos, y1, y3 e y5. Vejam inclusive que o conjunto imagem ele tem menos elementos que o próprio domínio, neste caso aí, ok? Bom, vamos lá. Alguns exemplos de notável atenção, alguns nomes que a gente pode usar com frequência são os seguintes. Olha só, algumas funções, nós poderíamos falar de funções mais específicas, aqui eu vou tratar de uma forma bem geral, até porque esta é uma revisão sobre funções. Uma função de qualquer conjunto A em outro conjunto A dado por f de x igual a x, quer dizer, cada elemento elevado nele mesmo, no mesmo conjunto, nós chamamos de função identidade de A. Então observem uma coisa bastante importante, o conjunto domínio e o contradomínio são os mesmos, levando cada elemento nele mesmo. Isso nós chamamos de identidade, é como nós denotarmos assim, ó, id. Identidade, função identidade. Leva cada elemento nele mesmo, notem então o domínio e o contradomínio sendo os mesmos conjuntos. Nós temos também a função inclusão. Se nós tivermos um conjunto A que está contido dentro de um conjunto B, então nós podemos pensar assim, poxa, o conjunto A está aqui, mas eu posso pôr ele aqui de novo, só que ele está dentro de um conjunto B. Então vou fazer a função que leva o A no B. Essa função que leva o A no B, em que eu pego cada elemento do x do A e mando nele mesmo, parece a função identidade, mas não é. É o que nós chamamos de função inclusão. Ah, professor, mas ela faz a mesma coisa do primeiro exemplo. Ela tem a mesma regra, a mesma lei. Exatamente. Ela tem a mesma regra, ela tem a mesma lei, mas ela tem diferente contradomínio. Então não é a mesma coisa. O contradomínio aqui é o conjunto B, que é maior do que o A, não é só o A. Então vejam, aqui nós chamamos de inclusão. F de x igual a x, mas num conjunto que contém o domínio. Chamamos então de inclusão e não de identidade. Atenção para essa diferença entre os exemplos 1 e 2. Ok? Agora, pode ser que eu esteja num conjunto B em que eu fixe um elemento lá. Falo assim, eu vou chamar a atenção, quero que todo mundo vá no mesmo elemento. Então aqui tem o conjunto B, tínhamos aqui o conjunto A, e eu fixei um elemento aqui B. Tinha outros, tá? Tinha outros, mas eu fixei um B e fiz todo mundo do A enviar flechada para cá. Todo mundo aqui ser relacionado com esse mesmo elemento. Neste caso, nós falamos que essa função é uma função constante igual a B, ok? Bom,
Nós podemos também, como você já deve talvez saber da escola, de outros contextos, trabalhar com a função de primeiro grau, ou melhor dizendo aqui, função afim. Se você tiver dois elementos A e B fixados num conjunto A de modo que o primeiro elemento seja diferente de zero e você possa multiplicar e somar naturalmente, a função f de x dada pela fórmula ax mais b é o que nós chamamos de função afim. Detalhe que aqui tem que aparecer o x, né? Então a não pode ser zero, nós chamamos isso de função afim. Caso o b não apareça, e não há problema nenhum do b não aparecer, então ficaria f de x igual a ax apenas, nós falamos que essa é uma função linear. Agora, eu posso estender isso, ao invés de fazer só ax mais b, posso colocar um x quadrado na história, então uma função f de x igual a ax quadrado mais bx mais c, em que o a não pode ser zero, senão não apareceria o fator x quadrado. Claro, esse a tem que fazer sentido, todas essas operações nós chamamos de função quadrática. E por fim, desses exemplos que eu estou relatando, é possível que nós também falamos de produtos cartesianos. Então, se nós tivermos uma função do a cartesiano b que vai no a, por exemplo, em que associa cada par ordenado AB com a primeira coordenada a, como está definido aí, nós chamamos isso de projeção na primeira coordenada. Obviamente, nada me impede de fazer uma função que vai do A cartesiano B no B e que faz o seguinte, olha, cada par ordenado AB eu defino como sendo B, ou seja, eu estou fazendo a projeção na segunda coordenada. Vejam essa palavra, projeção na primeira, na segunda. Se fossem até inclusive mais termos do nosso produto cartesiano, eu poderia falar de projeção em outras coordenadas também. Ok? Bom, agora vamos tratar agora de três conceitos bastante importantes quando nós falamos de função. Inevitável nós falarmos sobre isso, que é o conceito de função injetora, o conceito de função sobrejetora e o conceito de função bijetora. Então vamos começar pelo primeiro, função injetora. O que é função injetora? Basicamente, o resumo da história é o seguinte: a função injetora não permite que os elementos do contradomínio recebam mais de uma flechada. É isso. Ou seja, se você tiver uma função de A em B, a gente fala que ela é injetora se não há dois ou mais elementos do contradomínio associados ao mesmo elemento no domínio da função. Ou seja, fiquem atentos para isso aqui. Essa frase é a que você tem que sempre saber quando você carrega função injetora, o conceito de função injetora. É claro que você precisa saber essa noção intuitiva que eu estou dizendo, de que função injetora significa que no contradomínio não há elementos recebendo duas flechadas. Essa é a noção intuitiva que você tem que carregar. Mas a noção formal, principalmente nesse curso de introdução à análise real, você precisa carregar com você. É essa daqui que está escrita aqui. Guarde com você, inclusive nos seus resumos, nas suas anotações. Para provar que uma função injetora, você precisa dessa frase aqui, que é o seguinte: se você quiser mostrar que uma função é injetora, você precisa pegar dois elementos x1 e x2 no domínio e mostrar o seguinte, que caso a imagem deles seja a mesma, fala assim, poxa, a imagem deles é a mesma, como é que eu teria f de x1 igual a f de x2, quer dizer, vindo de dois elementos x1 e x2 diferentes? Isso não pode. Injetora, a noção intuitiva que eu estou dizendo é que esse carinha não pode ter recebido duas flechadas, ou seja, esses carinhas não podem ser distintos, esses carinhas têm que ser os mesmos. Aí sim, justificaria nós termos uma só flechinha daqui para cá. Ok? Então guarde essa frase. Uma função f é injetora se dados quaisquer x1 e x2 no domínio, quando f de x1 for igual a f de x2, então meio que você pode cancelar o f. x1 é igual a x2. Guarde essa frase. Sempre que você tiver que provar que uma função é injetora, você tem que partir dessa frase. Que é a mesma coisa lá da lógica, se nós fazemos a contra recíproca, que é o seguinte, dados quaisquer dois elementos no domínio, se eles forem distintos, então a imagem deles também tem que ser distinta. Claro, é a mesma coisa, só fazer a contra recíproca da frase que eu acabei de analisar. O desenho é esse que está aí aparecendo aí ao lado. Não interessa se está sobrando elementos no contradomínio. O que importa é que os elementos do contradomínio que foram atingidos apenas por uma única flechada, ou seja, foram relacionados com um único elemento. Então, por exemplo, se você tiver a função dos números inteiros nos números inteiros dados por f de x igual a 2x mais 1, essa função é injetora. Por quê? Pega dois elementos x1 e x2 nos números inteiros. Então, se você assumir
que a imagem deles é igual, você tem que provar que o x1 é igual ao x2, ou seja, que você pode cancelar o f. Vamos caminhar para ver isso. f de x1, pela definição da função, é 2x1 mais 1, enquanto f de x2 é 2x2 mais 1. Note que você pode subtrair um dos dois lados, e aí ao subtrair um dos dois lados você fica com 2x1 igual a 2x2, e você pode agora então dividir por 2 dos dois lados, e ao dividir por 2 dos dois lados você chega à conclusão de que x1 é igual a x2. Portanto, você pegou dois elementos, supôs que a imagem deles fosse a mesma e você concluiu então que eles são os mesmos elementos. Isso prova, neste caso, que a função f é injetora. Vejam, sempre que eu tiver que provar que uma função é injetora, esse é o caminho natural. Por outro lado, a função f de x igual a x², ela não é injetora. Ela não é injetora. Por que ela não é injetora dos inteiros nos inteiros? Bom, para não ser injetora, eu teria então que mostrar que existe algum elemento, apenas um, tem que mostrar que existe algum elemento no contradomínio, que são os números inteiros. Aqui o domínio são os inteiros. Eu tenho que mostrar que tem alguém que recebe duas flechadas. Alguém que recebe duas flechadas distintas, de elementos distintos. Ora, o que acontece quando você faz f de 1? E quando você faz f de menos 1? Bom, f de 1 é 1 ao quadrado, que é 1. Enquanto f de menos 1 é menos 1 ao quadrado, e menos 1 ao quadrado também é 1. Portanto, tanto 1 quanto menos 1 acabam indo no mesmo elemento. Vejam, o 1 recebe duas flechadas distintas. Se isso acontece, a função, portanto, não é injetora. E vejam, para mostrar que não é injetora, eu não tenho que demonstrar por A mais B nada. Eu não tenho que usar aquela relação lá em cima. Eu simplesmente tenho que mostrar um contra-exemplo. Então vejam, para demonstrar que é injetora, eu tenho que usar aquela informação, tenho que ir por aquele caminho natural que eu falei para vocês da frase acima. Quando é para mostrar que não é, um contra-exemplo basta. Ok? Bom, vamos então para o outro conceito, que é o de função sobrejetora. Se o conceito de função injetora fala para que nós não tenhamos, então, elementos recebendo a mesma flechada, então o conceito de função sobrejetora vai resolver o outro problema, que é não deixar que sobrem elementos no contradomínio. Portanto, uma função ela é sobrejetora se todo mundo do contradomínio recebeu flechada. Intuitivamente é isso. Todo mundo do contradomínio recebeu flechada. Ou seja, se f de a em b é uma função, nós falamos que ela é sobrejetora se todos os elementos do contradomínio são valores de algum elemento do domínio da função. Ou seja, se a imagem da função é igual ao contradomínio. Nós sabemos que a imagem é sempre um subconjunto do contradomínio, mas se forem iguais, nós sabemos que a função ela é sobrejetora. Ou seja, dado qualquer y no contradomínio, existe um x no domínio, existe alguém no domínio que vai nele. F de x igual a y. Então essa é a frase que você tem que demonstrar quando você quiser mostrar que uma função é sobrejetora. Por exemplo, a função x mais 1 ela é sobrejetora dos inteiros nos inteiros. Por quê? Por que f de x igual a x mais 1 ela é sobrejetora? Vamos lá, você tem uma função que vai dos inteiros nos inteiros. O que eu tenho que fazer segundo a frase acima? Eu pego um elemento no contradomínio e eu tenho que mostrar que existe um x, será que eu consigo inclusive dizer quem é? Tal que f de x é igual a y. Bom, mas para isso acontecer, o f de x eu sei que é x mais 1. Então, quem será que é o x que eu tenho que pôr aqui para que isso faça sentido? Bom, aqui é simples, é só jogar o 1 para lá, eu vejo que o x que eu tenho que pôr é o y menos 1. Portanto, existe um y menos 1 e vejam que ele está no meu domínio, y menos 1, y é inteiro, então menos 1 também é. Tal que quando eu faço isso, quando eu coloco f de y menos 1 aqui, naturalmente, olha só o que acontece, nós fizemos para dar certo, né? Então, f de y menos 1, o que acontece? É y menos 1 mais 1, y menos 1 mais 1 é exatamente y. Ou seja, esse x, f de x é igual a y. E é sempre assim que nós precisamos fazer para demonstrar que uma função é sobrejetora. Por sua vez, a função x² que nós falamos agora há pouco, ela não é sobrejetora. Por quê? Existe alguém no contradomínio que não é atingido? Existe. Existe. Por exemplo, o menos 1. Vejam, quem é se nós estivermos aqui no contradomínio, né? Qual é o elemento do domínio que vai no menos 1 por essa função? Qual é o elemento tal que x² é igual a menos 1? Nos inteiros existe alguém que é o quadrado da menos 1? Não. Nos inteiros todo mundo que tem x² é positivo, então não pode ser um número negativo, então isso não existe, não tem nenhuma flechada
no menos 1 não tem ninguém que vai no menos 1 através dessa função, portanto ela não é sobrejetora. De novo, basta um contra-exemplo para identificar isso aí, ok? E por fim o conceito de função bijetora. Uma função ela é bijetora se ela for ao mesmo tempo injetora e sobrejetora, ou seja, se todo o elemento do contradomínio está associado com um único elemento do domínio. Basicamente, é esse desenho que está aparecendo aqui. Vejam, ninguém do contradomínio ficou sem receber flechada e todos eles receberam no máximo uma flechada. Basicamente, eu estou dizendo o seguinte, cada elemento do domínio foi relacionado bonitinho com um do contradomínio e vice-versa. Há uma relação biunívoca, certinha de um elemento com o outro, todo mundo está relacionado, todo mundo deu as mãos um com um, ficaram casaizinhos bonitinhos de um lado com o outro. Tá certo? Todo mundo, vamos permitir uma analogia, todo mundo casou. Um do lado com o outro, todo mundo casou. Ficou sempre os casais, sempre com um de um lado e um do outro. Ok? Bom, então, por exemplo, a função x mais 1 é um exemplo de função bijetora, porque similarmente ao que nós fizemos aqui, nós vimos que ela é uma função sobrejetora e ela também seria injetora, fácil de ver, enquanto a função 2x mais 1 não é bijetora, porque apesar dela ser injetora, como nós vimos mais cedo, sobrejetora ela não é. Ok? Bom, vamos falar agora rapidinho sobre identidade de funções. O que são duas funções idênticas? Bom, duas funções são idênticas, então eu tenho aqui duas funções f de a em b e g de c em d. Nós falamos que elas são iguais ou idênticas, não é só se a regra for a mesma, mas é se o domínio for o mesmo, o contradomínio for o mesmo, e aí sim, tendo isso acontecido, f de x é igual a g de x para todo x no domínio, que é o mesmo dos dois lados. Então, para duas funções serem iguais, não basta só terem a mesma regra. A função x mais 1, x mais 1. Não. Pode ser que o x mais 1 aqui está relacionando matrizes e aqui está relacionando números. Não são a mesma coisa. Para as duas funções serem iguais, elas têm que coincidir nos seus três elementos de definição. Domínios iguais, contradomínios iguais e leis iguais. Ok? Bom, nós vamos então interromper essa videoaula número 2 e nós viemos então na videoaula número 3 continuando sobre funções, mas agora falando sobre composição e invertibilidade de funções. Até lá!